Olá a todos, eu me chamo Caio, sou analista de investimentos aqui da Asto Capital e hoje, juntamente com o Vinícius, que também atua como analista aqui da casa, nós vamos falar um pouquinho sobre a super quarta da semana passada, hoje, dia 24 de março. Na semana passada, a gente teve decisão de juros tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos. A gente vai falar um pouquinho como que funciona esse processo e também qual é o impacto disso para os seus investimentos, para o mercado no dia a dia. E falando um pouquinho da decisão de juros, como que a decisão de juros funciona aqui no Brasil. Periodicamente o CMN, que é o Conselho Monetário Nacional, ele vai ali definir uma meta para a inflação brasileira. E o Banco Central, que fica abaixo dele, um órgão autônomo do Brasil, ele vai ali ter que perseguir essa meta inflacionária. E o Copom, que é o conselho por trás do Banco Central, ele é composto ali por 8 diretores e um presidente. Eles vão se reunir ali de 45 em 45 dias para definir a meta da taxa Selic, a taxa Selic meta. Então, qual os juros básico, os juros base do Brasil. E aí ele vai fazer todo um estudo macroeconômico, vai entender como é que está o cenário interno e o cenário externo e ver qual que é a taxa ideal para a economia brasileira. Então agora passando a palavra para o Vinícius, que acompanhou mais de perto a decisão de juros da semana passada aqui no Brasil, ele vai trazer mais alguns insights e também o que, que o comunicado passou para o mercado referente a essa decisão que a gente viu na semana passada. Não, perfeito. Primeiro, o mercado identificou essa postura como uma postura mais conservadora do Banco Central, tendo em vista a divulgação recente de dados, né, de atividade econômica brasileira que vieram ali indicando sinais de desaceleração econômica, tá? Porém, o Banco Central foi muito firme no que diz respeito a manter aquilo que foi estipulado anteriormente pelo seu guidance. Então, já tinha sido estipulado, e aqui nós da Astor Capital estamos acompanhando esses movimentos de alta de juros da Selic. Essa foi a terceira alta consecutiva de 1 ponto percentual. Então, atualmente, a gente entrou num patamar de 14,25%, né? E a expectativa que a gente tem aí para o futuro é uma leve desaceleração nesse ciclo de alta, porém um ciclo de alta que deve permanecer. Então, a gente tem visto projeções de mercado, né, de uma Selic em torno de 15% no final de 2025, porém, a gente também acompanha algumas outras casas que trazem 15,5% aí para final de 2025. Então, a nossa expectativa é um cenário desafiador, né, tendo em vista um contexto fiscal que pode deteriorar um pouco a questão da curva de juros futura e também pressões inflacionárias que a gente vem acompanhando nesses últimos tempos. Mas aqui dentro das nossas carteiras a gente tem protegido os portfólios dos nossos clientes, tendo em vista, né, esse aumento de juros, tendo em vista também essas questões fiscais que têm impactado o país nesses últimos meses. E eu acho que é interessante a gente comentar que o mandato do Copom, ele é muito atrelado ali ao controle inflacionário. Mas quando a gente passa ali para os Estados Unidos, onde também teve decisão de juros na semana passada, o mandato de lá é diferente. Ele olha muito também para a questão inflacionária, mas também para o mercado de trabalho norte-americano. Então isso também conta e pesa muito na decisão lá do Fed, que é o Banco Central Americano, que, enfim, também tem ali que controlar a taxa de juros, tem as suas decisões também de 45 a 45 dias, então a gente teve essa super quarta agora na semana passada, próximo mês vai coincidir, também vai ser outra super quarta que a gente vai estar analisando. E sobre a decisão da semana passada do Fed, é importante também a gente frisar que lá funciona um pouquinho diferente, eles trabalham em bandas de taxa de juros, então a taxa de juros lá atualmente ela está em 4,25 e ela pode caminhar ali entre 4,25 e 4,50, então ter esses 50 bips de diferença. E na semana passada, o que a gente viu? O Fed ele optou por fazer a manutenção das taxas de juros. E qual foi o comunicado que ele passou para justificar essa tomada de decisão? Inicialmente, a gente tem o Fed falando um pouco sobre a economia americana continuar se expandindo a níveis sólidos. Então, isso é um dos pontos que impactou a decisão, visto que isso tem um caráter ali inflacionário. Além disso, a gente vê o Fed também falando sobre a taxa de desemprego, que ela se estabilizou ali em níveis baixos, o que também passa um caráter inflacionário. E além disso, as condições de mercado de trabalho elas seguem sólidas. A inflação também acaba sendo impactada por todos esses fatores e segue elevada. Então, esses seriam ali os principais motivos para o Fed optar por essa manutenção e ter que aguardar por mais dados, novos dados,
para realmente trocar esse guidance dele. E o que me chamou muita atenção numa das falas do Fed foi que os riscos eles não estão mais equilibrados. Então ele acabou trazendo aí uma nova visão sobre como que a economia americana está se portando, então isso acaba mostrando uma certa deterioração das expectativas que o mercado tinha sobre a economia americana. Então vai ser necessário a gente analisar novos dados, a gente analisar como que a economia vai se portar daqui para frente, para a gente entender como que vai dar como se vai dar como vão se dar os próximos passos, tanto do Fed, isso também serve para o Copom, na próxima Super Quarta, que vai ser no próximo mês. Só complementando com mais um ponto aqui, quando a gente olha para o cenário externo como um todo, né, principalmente tendo o foco maior para a parte dos Estados Unidos, a gente tem visto um mercado muito reativo, né? Então, todas essas questões comerciais que estão sendo impostas por meio dessas políticas tarifárias por parte do novo governo dos Estados Unidos tem impactado bastante, né, e trazendo um cenário de maior risco para os ativos de renda variável. Então, isso reflete no Brasil de que forma? Bom, a gente tem um cenário interno mais positivo, Sendo beneficiado, né? sendo beneficiado. Então, a gente, tendo essa exposição interna, a gente consegue trazer esse cenário de menor volatilidade para ativo de renda variável. Com certeza. E assim, até adicionando também, Vinícius, para a gente finalizar, no comunicado do Fed na semana passada, ele falou exatamente isso, que a gente vai ver, tá vendo mais incerteza no mercado americano por conta de todas essas questões tarifárias. Então isso acaba também contribuindo, né, para essa postura dele mais cautelosa, de ter que aguardar por mais dados para realmente poder mudar o viés que ele vem tendo ultimamente. Então assim, por hoje, pessoal, é só. A gente quis aqui fazer um overview inicial do que a gente viu na semana passada. Esse quadro ele tende a ser feito de 15 em 15 dias. Se vocês gostaram, comentem aí embaixo. Se tiverem alguma dúvida, também sintam-se à vontade. A gente está aqui para sanar todas essas dúvidas. Agradeço aqui a presença de todos, a audiência de todos, e a gente se vê daqui a 2 semanas.